Salve galera, vamos fazer aqui agora a nossa prova prática em Teresópolis. Estamos aqui no centro do Rio, a turminha toda da CET chegou aqui e já vamos começar a subir a serrinha já, hein? Vou mostrar mais pra vocês sobre essa provinha que vai ser muito maneira, hein? Aí, Diogão já tá na área. Ali, gente. Domingão, né? Domingão inteiro. Rezaram lá de sair de casa? É bom, né? A gente tem que se agarrar a qualquer coisa, né? Tem que rezar de vez em quando, né? Pessoal daí de trás, todo mundo tá me ouvindo bem? Sim. Beleza? Então tá. Gente, faltam 4 pessoas ainda, 4 packs. Como a gente tá bem adiantado, né? Vamos esperar até 7h30, ok? A Mônica, que tá aqui, a guia de turismo, Mônica, ela vai adiantar o trabalho dela fazendo a ficha emergencial. Por favor, preencham e entreguem a Mônica, por favor. Muito bom dia. Meu nome é André Inácio. Eu sou a guia de turismo que estará acompanhando os senhores durante essa excursão. Em nome da CET Turismo, eu agradeço a preferência, esperando que os senhores aproveitem o passeio e todos os nossos serviços. Gostaria de apresentar o nosso motorista, o senhor Elielton, que estará conosco durante toda a viagem. Para que nosso passeio transcorra com tranquilidade e segurança, algumas informações se fazem necessárias. Portanto, peço aos senhores que fiquem atentos às nossas solicitações. Durante o passeio estarei com os senhores para melhores informações, para que o nosso passeio transcorra da melhor forma. Bom dia a todos. Sou a guia Márcia Reis e vou falar sobre o seguro viagem. Apesar de não ser obrigatório, ele é fundamental para a nossa segurança, garantindo o nosso conforto e a nossa tranquilidade durante a viagem. Nós temos seguro que varia diante das idades, acima de 70 anos é um outro valor, porém o local que você for escolher também vai determinar o valor da apólice. O valor varia entre 7 a 12 reais. Temos várias seguradoras, a Leão, Porto Seguro, Américas Trevo, várias seguradoras para realizar o seu seguro. Tenha uma boa viagem. Tem bastante aqui. Houve essa locomoção e aí foi inaugurada em 1959, com a presença do presidente Juscelino Kubitschek. Bom, tem uma estrada Itaipava-Teresópolis, que é muito interessante, mas ela é muito sinuosa. Para quem fica muito enjoado, não é legal, mas ela é muito linda. Ela tem 33 quilômetros só de... Vou falar um pouquinho sobre a estrada férrea que ligava de Piedade a Teresópolis. A estrada férrea, ela tem seu ponto inicial da construção em 1875, que ligava o porto de Piedade à estação do Alto em Teresópolis. De Piedade até Teresópolis totalizava um total de 38 quilômetros. A ferrovia foi inaugurada no dia 19 de setembro
sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, do lado Teresópolis. Aqui é uma parada obrigatória para quem chega na região, pois aqui é um local de descanso e de planejamento. Porque aqui vocês vão encontrar roteiros de passeios, viagens e tudo que vocês forem fazer na região, vocês encontram nesse local. Aqui também nós temos uma exposição da história de Teresópolis, temos exposição também de Teresópolis, a Casa da Seleção, onde conta toda a trajetória da seleção brasileira aqui na região. Nós temos também um estande de animais que foram provenientes de acidentes na estrada. Esses animais eles foram trabalhados em taxidermia, que é a técnica de empalhe. Aqui também nós temos locais para alimentação, para compra de artesanato. Nós temos a feirinha que funciona nos finais de semana. Aqui também nós contamos com um totem eletrônico, com idiomas em português, francês e espanhol, que vocês podem estar acessando os locais mais visitados da região. Teresópolis é muito conhecido por seus atrativos turísticos. Vou falar um pouquinho deles, mas mostrar para vocês também que aqui tem todos os tipos de passeio, todos os tipos de roteiro, vocês podem aproveitar, não só como um dia, mas também se vocês quiserem ficar mais tempo aqui, passar uns 2, 3 dias, tem passeio de sobra e para vocês não tirarem da lista de viagens, você sempre vai ter como voltar e conhecer mais um pouco. Tem o Parnaso, Parque Nacional da Serra dos Órgãos, onde a gente tem trilhas de todos os níveis, desde a trilha suspensa, que é mais leve, a trilha piscina, que já é mais pesada, até a grande travessia famosa, Teresópolis Petrópolis. Também a gente tem o Parque Natural, Parque Natural Montanhas de Teresópolis, onde a gente tem a famosa Pedra Tartaruga. Também temos, gente, só vamos desimpedir a passagem? Vem por aqui. Se vocês puderem se juntar em meia-lua desse lado aqui, por favor. E também tem um jardim sensorial. Se vocês quiserem fazer uma coisinha mais diferente para a criançada e ficar o dia todo aproveitando o dia com cabras, fazendo aí carinho, vendo a produção dos queijos, comendo umas comidas diferentes, também tem a cremeria Geneve. As margens da BR-116 faz divisa Guapimirim com Teresópolis, encontra aqui o Grande do Soberbo, que também conhecido Vista Soberba. A vista privilegiada é o Dedo de Deus, que tem 1.692 metros de altitude, tá bom? E o Dedo de Deus está na bandeira do estado do Rio de Janeiro, Guapimirim, Teresópolis e Magé. Faz a menção dos alpinistas brasileiros. Do lado direito está a montanha Cabeça de Peixe, que tem 1.680 metros de altitude. Descendo está o Dedo de Nossa Senhora. E do lado esquerdo a montanha Escalavrado. Aqui também tem uma vista panorâmica, a Baía de Guanabara. Pessoal do fundo do depósito, chega para cá que vamos conseguir. Está lá, ó, Costão do Pão de Açúcar, município aqui, ó, de Guapimirim. Tem uma parte de Duque de Caxias, tá bom? E para oficializar esse momento, eu peço que todos venham para cá para me tirar uma foto de todos, beleza? Queria
Tereza Cristina, filha de Francisco I e Maria Tereza, da Espanha. Tereza Cristina, ela foi esposa de Dom Pedro II, casou-se com ele por procuração e conta a história que quando eles se encontraram pela primeira vez, eles eram muito novinhos, né? Dom Pedro ele tinha 17 anos e Tereza Cristina era 4 anos mais velha, tinha 21 anos, e ele conheceu a Tereza Cristina através de um retrato. Logo na viagem que trouxe ela para cá, também já começou a ter a simpatia deles. Eles casaram-se oficialmente lá na Capela da Sé, que era ali na Nossa Senhora do Carmo, ali na Praça 15, e depois disso eles tiveram 4 filhos, Pedro Afonso e Afonso Pedro, e esses 2 meninos, eles faleceram ainda na infância. Depois deles teve a Isabel e a Leopoldina. Algumas cidades no Brasil têm seus nomes em homenagem a Tereza Cristina, né? Teresina, Teresópolis, Imperatriz e Cristina, em Minas Gerais, também é homenagem a ela. Só para reforçar, já foi explicado isso, mas só para reforçar, vou fazer a condução de vocês até a entrada do Parnaso. Bandeira para cima é para a gente caminhar, se por acaso eu colocar a bandeira para o lado é para parar que tem carro ou algum obstáculo, tá bom? A grávida aí, a gente tava procurando a grávida. Não, e o bom é que o moço é obstetra.
Bom dia, meu nome é Selma, trabalho aqui no parque, sou guia de turismo também. Vocês estão aqui no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, né? Uma unidade de proteção ambiental. Tá? Essa área toda aqui em volta é a delimitação do parque, tá? O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi criado em 1939 através de um decreto de Getúlio Vargas, tá? Foi criada essa área de proteção que protege 20.024 hectares do bioma Mata Atlântica, né? Essa estrada fazendo esse corte por dentro do parque causa muito atropelamento de fauna. E para fazer essa mitigação do atropelamento, a gente tem o projeto Fauna Viva, que vocês estavam vendo ali, os bichinhos taxidemizados, que são os que dá para aproveitar, que muitos coitados nem vira patê mesmo na estrada, mas os que são jogados, enfim, e ainda morrem, mas fica com a carcaça direitinha. O pessoal do projeto Fauna Viva faz esse trabalho para educação ambiental, para as pessoas conhecerem as espécies que a gente tem aqui no parque, tá? Aqui na sede de Teresópolis tem um marquinho aqui que mostra toda a parte baixa, né, as trilhas que a gente tem. A gente tem várias trilhas de vários níveis diferentes para atender um público diferenciado, assim. Bom, gente, o Parque do Parnaso é um dos principais parques do Rio de Janeiro. Ele é um dos maiores também e um dos mais antigos. É o terceiro parque mais antigo do Rio de Janeiro, do Brasil, na verdade, né? Ele abrange mais de 20.000 hectares, onde faz parte aqui do parque os municípios de Petrópolis, Teresópolis, Magé e Guapimirim, né? Aqui nesse parque ele tem um grande poder ecológico, né, na preservação, com mais de 2.500 espécies de plantas catalogadas, mais ou menos em torno de 250 aves também, né, animais como mamíferos e anfíbios. Tudo isso aqui nesse parque. Inclusive também muitos animais que estão extintos, eles são preservados nesse parque aqui. Animais que são típicos dessa região, né, que são encontrados somente aqui. Esse parque ele é muito grande e a principal arte dele aqui é a prática de esporte, né, esportes radicais, esporte como montanhismo, trilha. Ele dá aqui em torno de 200 quilômetros de trilha no total do parque. É isso, galera. Bom, aqui no parque também a gente tem, como o amigo já tinha começado a falar ali, cerca de 2.800 espécies de plantas, 462 espécies de aves, 106 espécies de mamíferos, 105 espécies de anfíbios e 81 espécies de répteis aqui no parque, sendo 130 animais que estão em risco de extinção. Eu já falava ali. Bom, eu ia falar um pouco agora da estrutura do parque. A estrutura do parque ela recebe por dia, no momento, uma atuação de 500 pessoas na parte baixa do parque e 100 pessoas na parte alta. No momento, desde agosto, o parque não está cobrando valor de entrada para o parque para poder fazer a visitação. Bom dia, pessoal. Então, vou falar um pouco para vocês sobre a trilha da Pedra do Sino, que é uma das trilhas mais importantes aqui da Serra dos Órgãos. Ela é uma trilha desafiadora e é a maior montanha da Serra dos Órgãos.
com 2.263 metros de altitude. Ela é uma trilha considerada pesada, por causa da sua extensão. Ela tem 11 km de extensão, totalizando 22 km ida e volta, com uma duração de 4 a 6 horas de trilha só de ida. Não tem muitos trechos complicados, mas ela se torna uma trilha cansativa, porque ela faz muitas curvas. Então acaba que parece que não acaba nunca, né? Mas quando se chega no topo, percebe-se que todo esforço valeu a pena. Falar sobre a trilha da agulha do Beija-Flor, para não assustar ninguém. O Beija-Flor não vai picar ninguém, não vai fazer costura, nada disso. E não tem fantasma. E também não tem fantasma. A trilha do Beija-Flor passa por uma formação rochosa muito importante, muito interessante. Comparada com as trilhas, com as grandes formações rochosas que são pertencentes da Serra dos Órgãos. E, na verdade, essa trilha do Beija-Flor tem esse nome porque ela é entrecortada por um rio chamado Beija-Flor. E tem sido ultimamente muito procurada por turistas que frequentam a Serra dos Órgãos, porque anteriormente ela não era muito visitada. Então, o que acontece? A procura por pontos turísticos novos, né, que ofereçam novas experiências, tem crescido bastante. Então a trilha do Beija-Flor hoje é uma trilha bastante procurada por turistas, por novas experiências que elas oferecem. Então, a trilha suspensa ela é feita sobre um tablado de madeira. Tem acesso, é um acesso muito fácil, ela é uma trilha moderada, é leve, bem leve de fazer. É cerca de 1,3 km, duração mais ou menos de 1 hora, e é bem tranquila. Dá até para cadeirante fazer, quem tem deficiência, né? Lá é uma trilha que chega até 8 metros de altura, então tem uma vista muito bonita e ela é no meio da mata. Então dá para ver muitos animais, muitas plantas muito bonitas também. Gente, a trilha Mozart Cartão, ela está subindo por aqui, uns 800 metros pela rua, do lado esquerdo está a entrada dela. Ela mede mais ou menos 1000 metros, um pouquinho a mais. Tem uma trilha que está um pouquinho antes, que se chama Trilha Primavera, que tem outros 1000 metros também está do lado esquerdo da pista. Ela também bate na trilha Mozart Cartão. Sim? Então, pode entrar pela Trilha Primavera, fazer esses 1000 metros. Ela é muito simples e tem muita palmeira Jussara, que essa palmeirinha que tem aí, está aqui bem pertinho aí de nós, que é uma palmeira ameaçada de extinção. Sim? E ela é muito importante para esse bioma, porque muitos bichos que moram aqui, que são desse bioma, comem o fruto, a folha dela, né? Ela é ameaçada de extinção por causa do palmito, ela dá um palmito. Tu vai botar ali. Na realidade, eu não sou história. Primeiro tem que mandar mensagem para a fotinha. Cortei, cadê o Fábio? Acá. Acá? Acá? Não, é aqui. Aqui no Brasil se fala aqui. Mas se tocar! O que foi? Fala, Jorge. Fala, Fábio. Aqui. Fala aí. Aqui. Aqui. Isso. Agora eu tô aqui. Eu cortei o Fábio lá, quando ele estava começando a falar sobre palmito de Jussara, que está aqui atrás da gente. Você quer continuar completando? Bom, o que eu tinha para dizer do palmito Jussara era o importante para mim, era que o pessoal reconheça a planta, né, para saber o que é, e que soubessem que é muito importante nesse bioma e que esse negócio da exploração sem limite que acabamos fazendo os humanos acaba nisso, né? Acabando com outras espécies e outro tipo de bicho que nós acabamos comendo também, né? Para mim era isso importante. E eu te aconselho a não experimentar. Você falou que não experimentou ainda. Eu não experimentei, sim. Então Nem vou. não experimente. Não vou. Eu não experimentei nem a carne de cervo. Viu que o pessoal caça os cervos, sim? Os veados. Não, caçam, mas né? é muito bom. Eu nunca experimentei. Por essa ideia não experimentei. Para quem sabe experimentar. O palmito Jussara, cada vez que você faz a colheita, a árvore morre, tá?
É a árvore típica da Mata Atlântica. Cada vez que você faz a colheita para extrair o palmito, a árvore morre. Por isso nós temos opções. Palmito açaí, que a gente junta, chama Jussaí. Palmito açaí, palmito... tem um guariroba. Já ouviu falar? Já. O guariroba é bem exótico, amargo. Não sei fazer comida, mas eu sei que serve para salada, tá? Tá ótimo, para temperar a carne, mas ele é muito amargo. Tem o palmito real. Agora, o mais ecologicamente usado é o pupunha. E o pupunha, você extrai o pupunha e ele, vamos supor, ele rebrota. Não por muito tempo, mas pelo menos 10 anos aí ele rebrota. Tá bom? Nós passamos pelo Poço Dois Irmãos, o caminho a gente não seguiu, tá? Alguém vai falar sobre poços? Meu nome é Leandro, bom dia. Vou falar sobre os poços no Parque do Parnaso. A gente tem o Poço Verde, que é o principal cartão postal do parque aqui. O Poço Verde Então, o Poço Verde, ele dá o acesso por uma trilha de aproximadamente 20 minutos, é muito fácil a trilha, e ele é um poço que todo mundo quer ir lá porque ele é muito bonito, então todo mundo quer tirar foto. Então se você quer curtir, cara, lá não é o lugar certo, porque tem muita gente, todo mundo quer fazer foto. Aí eu aconselho para vocês o Poço do Sossego. O Poço do Sossego também é uma trilhazinha de 15 minutos partindo... Oi? Sossego não tem ninguém. Sossego é mais sossegado. É isso aí, é uma trilhazinha de 15 minutos também, fácil. O Poço do Sossego, como o próprio nome já diz, é total sossego. E a gente tem o Poço da Ponte Velha. Ele fica na ruína de uma ponte da antiga Estrada Real. Lá já é muito melhor, muito mais fácil se você tem criança, se você tem idoso, porque o acesso se dá de carro. E você só precisa caminhar 20 metros, separa o carro a 20 metros do rio, e lá tem uma infraestrutura de quiosques que serve lanches, bebidas, conta também com a estrutura de banheiro. O mundo vai sair aqui bacharelado aqui no parque, porque o que a gente mais disputou foi a respeito disso. É a travessia mais famosa aí do Brasil, Pietro-Terê, aproximadamente 30 quilômetros. São mais de 20 mil hectares aí, a vegetação bem peculiar que tem nos Andes. Bem, o ideal foi o que a guia lá embaixo falou, fazer em 3 dias, é mais confortável. Primeiro dia exerce mais físico da gente, e o segundo dia é a parte mais técnica. Então, antes de trazer qualquer grupo para cá, veja se tem condições físicas, faixa etária, porque é difícil. Falo que o grau de dificuldade é bem difícil. Saindo aqui da sede, nosso primeiro abrigo vai ser no Açu, tá? A gente faz um pernoite lá, passamos no Ajax, quem trouxer a cantil, a gente pode encher um pouco d'água, senão já fica lá no Açu, vai ser a nossa primeira parada. Posso falar que em torno de 8 km de trilha, aí, cerca de 6, 7 horas, dependendo do grupo. Os equipamentos essenciais, lanterna, repelente, saco, barraca de camping. É imprescindível ter uma corda ou carteirinha, porque no segundo dia, que é a parte mais técnica, a gente vai ter 50% subida e 50% descida. Então, a escalada vai ser assim o tempo todo. E descemos o Açu, sentido ao Sino. Vamos falar aí que deve ser mais uns 8 quilômetros de caminhada também. Chegamos a mais de 2.000 metros de altura, a sensação que a gente tem de estar caminhando em cima das nuvens. E o visual ele muda a cada momento, igual a gente viu lá na sala, porque a natureza, cada piscar de olho, ela muda. Para mim, a vista mais bonita é do dinossauro, mas sugiro todo mundo fazer a trilha aí e depois a gente fazer uma enquete aí qual lugar é mais bonito.
dia, meu nome é Márcia Drummond e vou falar sobre a cascata do Imbuí, que não fica aqui, ela fica a cerca de 10 quilômetros no bairro de mesmo nome, né? No bairro da Cascata, e oferece uma gama variada de uma extensa rede hoteleira e restaurantes também com diversas propostas gastronômicas. A Cascata do Imbuí é uma cascata do rio Paquequer. Ela tem uma queda d'água de aproximadamente uma queda d'água de aproximadamente 20 metros. Bom, falei da parte técnica da cascata. Eu queria falar com vocês da parte cultural, a parte poética da Cascata do Imbuí. Essa cascata, ela é citada por José de Alencar no romance O Guarani, muitos de nós lemos na escola, né? E no romance Guarani, que é a história de Peri e Ceci, do índio Peri e da Cecília, que é a filha de Dom Antônio, que segundo o autor tinha casa na margem direita do rio Paquequer. Esse romance foi escrito em 1850 aproximadamente, mas a história se passa em 1604, ou seja, a natureza selvagem, né? E assim, o romance tanto descreve o índio como o herói nacional, como descreve a Serra dos Órgãos e a região de Teresópolis, exaltando a sua beleza. Então, com relação à cascata do Imbuí, ele descreve o rio Paquequer usando metáforas de animais. Ele descreve o rio como sendo uma serpente que vem encaracolando pela Mata Atlântica. Depois ele o compara com o tapir, a anta, que ele ocupa o espaço o espaço da mata. O rio ocupa o espaço da mata como uma anta. E na hora de descrever a cascata do Imbuí, ele usa como metáfora o tigre que salta sobre a presa, e ele ainda fala do rio, que quando falta o espaço para o rio vem, e aí a queda d'água, quando falta o espaço para ele, falta a altura, a água desaba. Então ele descreve como o tigre saltando sobre a presa. Essa seria a queda d'água de 20 metros da cascata do Imbuí. O Parque Estadual dos Três Picos ele foi criado em 5 de junho de 2002. E na mesma data é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, por essa situação, né, nós sabemos que essa questão de preservação, né, peraí que eu tô um pouco nervoso. Todo mundo tá. Passou alguém. Quer um pouquinho d'água aí? Então, o que acontece? Devido a essa situação, né, essa comemoração, foi criado, né, o Parque Estadual dos Três Picos, que abrange tanto a parte de Teresópolis, Guapimirim, Cachoeira de Macacu, Silva Jardim e Nova Friburgo. Teresópolis fica localizado na Serra Fluminense, do Rio de Janeiro. Seu relevo é predominantemente montanhoso, formado por ondulações. Sua hidrografia é caracterizada por... Sua hidrografia é caracterizada por... Tá, vamos descer, daqui a pouco você fica. Tá, A trilha do cartão postal, perdão, a trilha do cartão postal ela tem uma extensão aí de 1,2 km, né, de extensão. Ela fica localizada na Serra dos Órgãos e ela tem uma elevação aí de 190 graus, tá? Ela é de média para pesada, tá bom? Boa! Postal que ele está se referindo é exatamente como eu mostrei no sábado e é exatamente o que nós vimos. Você esperava na primeira parada técnica.
Vocês tiraram foto ali do soberbo, é o escalabrado, o dedo de Nossa Senhora, o dedo de Deus, a cabeça do peixe. Mais um pouquinho lá para cima está o ponto mais alto do maciço dos órgãos. Sempre é um maciço. Fala-se serra quando passa-se veículos, transportes, tá? Mas nunca vai deixar de ser um maciço. Maciço é um afloramento rochoso, uma rocha. É uma cadeia de afloramento rochoso. E essa cadeia, ela só se deu com uma força que a Terra tem, que vem do centro da Terra. Então ela tem aliás, ela tem duas forças. Ela tem uma força chamada orogênese, minha mão, minha outra mão. São as forças, as pressões. Então eu tenho uma pressão empurrando para cá, uma pressão empurrando para cá. Isso se deu lá na época do Gondwana. Lembra do Gondwana? Lembra? Não? O Gondwana era nosso, tá? O planeta Terra. Era quando os continentes eram juntos. Lembra da Pangeia? Sim. Sim. A Pangeia se separou. Aí formou-se lá em cima. Estou usando o mapa. No norte. Laurásia, o continente chamado Laurásia, pegava toda a América do Norte, Europa, a parte da Ásia. E embaixo formou-se Gondwana. América do Sul, África, a Antártica era a nossa vizinha, Índia era a nossa vizinha, Oriente Médio era a nossa vizinha. Então formou-se Gondwana. Quando a Gondwana começou a se separar, por causa dessas forças aqui atuando, orogênese, uma empurra para cá, outra para lá. Isso aqui dobra. Dobramentos. No caso do Brasil, não são modernos. Nosso relevo é muito antigo. Quando a gente fala em dobramento, a gente fala de dobramentos modernos. O continente mais moderno é a Europa. A Terra está dobrando. A ilha, quando saiu de perto da gente, foi parar lá em cima na Ásia. Foi lá perturbar lá, que vocês citaram hoje, o Everest. Lá na Cordilheira do Himalaia. A Cordilheira do Himalaia são vários planaltos, onde tem o mais alto, que é o teto do mundo, que é o Everest. Aí eles só daqui foi para lá, perturbar eles lá. E aumentando cada vez mais o relevo deles. Nosso caso não, nosso caso tende a diminuir. E nós somos muito antigos. Então quanto mais antigo, mais processo erosivo vai sofrer. Então a tendência é nós diminuir. Mas voltando lá no passado, essa força orogênese fez toda essa cadeia de montanha. Uns rebaixaram e outros soergueram. O que rebaixou formou-se a Baía de Guanabara. O que soergueu formou-se esse nosso relevo todo, que vem lá da Serra do Mar, que é lá do sul do Brasil, até mais ou menos Minas Gerais, que é passando pelo Rio de Janeiro. Quando passa pelo Rio de Janeiro, já chama Serra da Mantiqueira. Então todo esse relevo, essa cadeia de montanha, veio desse processo orogenético do passado. Tá? Existe uma outra força chamada epirogênese. A epirogênese vem de baixo para cima, atua na força do solo, faz o solo se erguer e ao mesmo tempo ele racha. Ele quebra, se parte. A gente chama de diques de diabase. Nesse dique de diabase, a gente explora esse dique de diabase para fazer pedra portuguesa, fazer calçamento. Essas rochas, ao longo do tempo, elas são formadas por material magmático, porque você estudou rochas magmáticas, né? Hoje a gente não fala mais magmático, a gente fala rochas ígneas. Essas rochas formaram, o magma ele consolida, ele endurece formando rocha. Essas rochas são bem compactadas, endurecidas, elas são difíceis de transpor. Então quem for subir uma rocha formada por esse material ígneo, já sabe que tem que ter um esforço físico maior. Tá? Mas ao longo do tempo, ele vai se transformando, porque o tempo vai fazendo ele se transformar. Quando ele se transforma, ele se torna uma rocha metamórfica, de metamorfose, transformação. Então o que nós temos aqui é uma rocha ígnea passando por transformação. Então nós temos uma rocha formada por material magmático, que é uma rocha ígnea, são os são os granitos, são os basaltos. E ao longo do tempo eles foram se transformando, e quando se transformam, torna-se gnais. Deu para entender? 5 anos de geologia entenderam agora, né? Teresópolis fica localizada na Serra Fluminense do Rio de Janeiro. Seu relevo é predominantemente montanhoso e
formado por ondulações. Sua hidrografia é caracterizada por recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Teresópolis faz parte da hidrografia. Teresópolis faz parte da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. O seu clima é o tropical de altitude. A média anual da temperatura é de 18 graus e a sua vegetação é a Mata Atlântica. Os portugueses não olharam a serra, eles acharam que parecia com um órgão, né? Que era um instrumento musical. Os portugueses, tá? Que ficavam nas igrejas. Tudo bom? Por isso, é que foi serra do João. Não, órgão é um instrumento musical. Como é que é? É desfile? Era melhor usar uma perna de pau, fica melhor. Ela tá desfilando ela tá desfilando. Não, Aí, quem tá com fome aí? O meu nome é Luiz Antônio. Eu vou estar falando para vocês sobre um dos eventos. São dentre vários eventos que tem nessa cidade. Eu escolhi um evento, que é o evento da Praça do Alto, feirinha chamada Feira Arte, onde todos poderão contemplar de tudo: comida, roupa, produtos criados aqui. É uma feirinha que foi inaugurada em 73, 74 por 4 grandes artesãos daqui da área, onde eles queriam expor tudo aquilo que eles fabricavam. Então, vamos falar do circuito Terê-Friburgo. É uma trilha de 17,5 km. Inicia na RJ 130. Para ter acesso a essa trilha, você tem que passar na sede do parque e fazer o registro, deixando o seu nome na entrada do livro. E é uma trilha de dificuldade técnica moderada. Na maior parte dela é em aclive de descida. É uma trilha de mais ou menos 4 horas e meia de caminhada. Existem alguns pontos de captação de água no decorrer da trilha, e tem também um destaque para esse ponto de captação de água, que é a Cachoeira dos Frades, que é um ótimo ponto para banho também, inclusive. Devido à procura, aí foi surgindo pousadas com comidas caseiras, tá? Que agradou a muita gente. Depois veio a parte de hotéis, que também foi crescendo e agora tem 55 hotéis na cidade. Teresópolis tem uma gama de gastronomia muito grande. Então eu comecei com o povo com fome, eu vou falar de poucos aqui, tá bom? Teoricamente, o que mais se consome na culinária gastronômica de Teresópolis, por ser pitoresca na cidade, é fondue, raclette e trufas. O raclette nada mais é, vou explicar, gente. Raclette é um queijo com batata, viu, no forno, tá certo? E pitorescamente nós temos um restaurante, o Dona Irene, uma maravilha, gente. Dona Irene, maravilhoso, tá? Porque lá são 5 refeições. Vejam só, vocês vão comprar 5 refeições, tendo prato de entrada frio, sopa, depois entrada quente, depois o prato principal e no final aquela linda sobremesa. Dona Irene, tá? Um outro restaurante maravilhoso para quem gosta de fruto do mar, Caldo de Piranha, tá? É o nome do restaurante. Maravilhoso. Quem tá afim de comer fruto do mar, vai lá, que é uma delícia, tá bom? Temos também uma vila aqui, a Vila... Em 1994, através de uma associação, a SERJ, e com produtores, grandes e pequenos produtores, e essa cerveja artesanal, ela tem 4 ingredientes como base, que é a água, o malte, o lúpulo, que é uma flor
de uma planta trepadeira. E em 2022, que nós estamos agora, ela foi dada como a cidade nacional dessa flor. A cerveja Sangalli é uma cerveja de puro malte, produzida com ingredientes naturais e com água pura e cristalina da Serra de Teresópolis. Inspirada nesse pioneirismo e a paixão pela cerveja ancestral, o mestre descendente de dinamarqueses, Alfred Clausen, a primeira indústria cervejeira de Teresópolis foi fundada em 1912. Amassou. Caraca, igual uma máquina, velho. Prejuízo absurdo. Vamos lá. Vamos lá. Eu falo que é o restaurante Paraíso do quê? Agriões. Não sou direito. Agrião é brasileiro? Acho que não, né? Mas tudo bem, é o Paraíso dos Agriões. Eu não comi agrião. Alguém comeu agrião? Eu comi. Eu comi na rabada. Eu não comi rabada. Filmar o povo aqui, o povo feliz, ó. Depois do almocinho. Eu quero ver. Ó, depois do almoço, a barriga dela vai crescer, ó. Ó do chofer. Essa igreja, que é uma das principais aqui da cidade, e aqui eram as terras do comendador Policarpo, e ele doou em 1859 para a construção de uma igreja, né? Então era igreja em homenagem a Santa Claudina, e Claudina era o nome também da esposa dele, então por isso o nome em homenagem a essa santa, né? Toda esposa é santa. Não vem de história, não vem de conversa, não fica misturando as coisas não. Então, era uma igreja muito pequena, né? E em 1927 tiveram a decisão de construir uma igreja maior, né? Para atender o maior número de fiéis. E ela só ficou pronta em 1940. Né? Teve muita ajuda da população. Ela foi construída em estilo neogótico. Dá para ver pelos arcos, vitrais. Os vitrais foram doados por famílias católicas aqui da cidade, né? Então, ela é em homenagem a Santa Teresa. Santa Teresa Dávila, foi o único nome que eu tinha que decorar. E em outubro é a festa em homenagem, né? Então, voltem aí em outubro, participem da festa, é muito legal. Eu achei umas fotos bem legal. E é isso. Boa tarde, gente. O Palacete Granado, ele foi construído para ser a residência do senhor José Antônio Granado. O senhor José Antônio Granado, ele foi
ele foi o dono das drogarias Granado e também fez o primeiro laboratório de análise aqui da cidade. Quando ele chegou aqui, ele transformou o palacete numa chácara e lá ele plantava ervas, insumos para... Ele plantava ervas, maconheiro, flores e outras coisas que serviam como insumo dos seus produtos. Ele é Granado, vocês devem estar associando aos sabonetes, ao antisséptico, e sim, é ele mesmo. Quando ele faleceu, o palacete virou o Colégio Tereza Cristina. E hoje em dia funciona o SESC. O SESC tem uma rede de hotelaria, funciona como hotel, tem piscina, quadras esportivas e diversos eventos que ele promove. É isso aí. Carolina Brandão. Luiz Henrique. Edna da Silva Nagai. Lá atrás. Mônica. Lá atrás. André Inácio. Diogo Martins. Paulo Pereira. Ione. Rosângela. Kátia Silene. Ana Luísa. Marco Massal. Daniela Rosa. Sônia. Márcio Werneck. Michael Douglas. Fábio. Oxana. Merley Souza e Michael Douglas. Luiz Eduardo. Fernanda. Márcia Reis. Kátia de Oliveira Santos. Luiz Antônio. Leandro Lisboa. Janaína. Lívia. Terezinha. Beatriz. Leonardo. Bárbara. Priscila. José Olímpio. Margarete. Barros. Márcia Drummond. Maria da Conceição Brito, Nascimento. Rafael Martins. Antônio Marcos. Lilás. Fechou? Lilás e o Rui. E eu, Fábio Viana, gente. Vamos lá, gente. Casa da Memória. Pra mim, depois você passa pra mim, por favor, o nome. Passo. Então aqui, pessoal. Gente, eu vou falar para vocês como que Teresópolis virou Teresópolis, né? A história de Teresópolis. Então, assim, muito antigamente, quem morava aqui eram os índios, né? Então, nós tínhamos 3 tribos de índios aqui, inclusive uma delas eram canibais. E depois, na época lá da cana-de-açúcar, começaram a subir escravos também aqui para cima, chegaram a formar, né, quilombo, que até hoje existe, que é o quilombo da Serra. Eles fugiam e vinham povoar aqui também. Além disso, algumas pessoas acharam melhor chegar em Minas através de passar aqui, nessas terras, e começou a povoar. Em 1821, um homem chamado George March, ele é um inglês que morou em Portugal, né, foi criado em Portugal, ele adquiriu grande quantidade de terras aqui. E o cara era muito maneiro, era muito empreendedor, e ele transformou isso daqui numa fazenda modelo. E aqui tinha agricultura, ele criava gado, criava ovelha, e abastecia a cidade do Rio de Janeiro. As coisas eram levadas no burro, no lombo do burro. Era bem complicado. E a cidade foi crescendo e tal, e acharam necessário criar a estrada de ferro, que a nossa amiga Sônia já contou sobre a estrada de ferro. E isso fez com que aqui tivesse mais gente, fosse mais fácil chegar até aqui. E a cidade começou a crescer e virou uma freguesia. Continuou crescendo, foi se desenvolvendo, e com a inauguração da estrada de ferro, essas terras eram de Magé, pertenciam a Magé. Ela foi desmembrada de Magé e passou a se chamar Teresópolis, que também já foi falado que por causa da imperatriz Tereza Cristina. Para mim muito difícil. Essa casa da memória de Teresópolis se chama, outro chama Arthur Dalmaço.
Por que Dom Masso? Porque Arthur Dom Masso foi grande médico. E ele foi poeta e escritor. E muitas coisas ele fazia para Teresópolis. A Casarão foi construída nos anos 20 pelo prefeito do Teresópolis, José Lino de Oliveira, para sua esposa Cecília. E a primeira chamada Vila Cecília. Depois, quando ela morreu, ele vendeu essa casa e depois aqui foi ginásio, um ginásio, depois até o Atlântica, depois até o Savoy. A Escola Municipal Ginda Bloch. Essa escola, ela foi inaugurada no dia 1º de maio Ela foi inaugurada em 1º de maio e um projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, que cedeu o terreno para a escola ser construída, foi Adolfo Bloch. Ó, a igreja à nossa esquerda, à esquerda de vocês, e aí daqui a pouco o Leonardo vai estar falando sobre ela. E à direita de vocês a gente vai começar a ver o Hotel Higino. Apesar dessa fachada estar bem degradada, né, a história dele por dentro ele está muito conservado. O hotel inicialmente foi construído no século XIX com o nome de Hotel dos Órgãos e foi aí mudando de nome, passando por vários proprietários até chegar ao Higino Tomás Silverino Higino Tomás da Silveira. E aí isso foi por volta de 1920. Logo em seguida, infelizmente, ele faleceu. Em 1930 houve um grande incêndio. E aí sim eles resolveram reconstruir esse hotel com todo o luxo possível. Ele ocupa todo o quarteirão, tá bom? Então, para ter noção da grandeza, né? E aí ele vem no estilo alemão, com uma construção muito luxuosa, que a gente pode equiparar aí ao Copacabana Palace. Ele tem 60 suítes, 3 suítes presidenciais, com os banheiros todos em mármore Carrara. Todo ele é trabalhado com madeira de lei, é uma coisa... E foi um auge, assim, na década de 70, na época do disco. Fizeram uma discoteca que pessoas famosos do Brasil todo vinham pra cá. Era um ponto muito badalado da noite. O nome da cidade de Teresópolis é Vila São Antônio Qualquer. É o mesmo nome da igreja. Foi construída no século XIX. É uma igreja muito importante, com um muro de pedras e um jardim pequeno. E foi uma das construções mais antigas da cidade. Vou apresentar para vocês agora a fonte de Luiz. Ela foi construída em 1920. Ela tem esse nome porque o antigo proprietário das terras, Luiz de Oliveira, ele trouxe a filha dele aqui para a região. Ela estava muito doente, com uma grave enfermidade, e ela começou a beber da água dessa fonte e ela foi curada dessa enfermidade. Então, em homenagem à filha dele, essa fonte recebeu o nome de Judite, tá? E até hoje o pessoal usa a água dessa fonte para curar algumas enfermidades, como eczema, doença do sistema nervoso também. Em 1977, essa fonte ela foi reestruturada. Ela ganhou dos azulejos portugueses de Jorge Colasso. Essas 5 saídas de água em formato de fauno. E essas 2 trovas, que são esses versos aqui, de Manuel de Araújo e de Hilda Correia. Nós vamos para a Feirarte agora. A Feirarte, também conhecida como Feirinha do Alto, foi iniciada em meados de 1973
para um grupo de artesãos moradores aqui de Teresópolis que costumavam expor seus trabalhos artesanais em lonas abertas na Praça do Alto. Ela foi regulamentada pela Prefeitura em 1985 e se tornou a maior feira permanente de artesanato ao ar livre do Brasil.